Asesinaron a un gran hombre que pudo haber cambiado este país. ¿Usted qué es, don Pablo Escobar? Yo soy hermana de Pablo. Soy hermano de Pablo a mucho honor. Porque le quitaron a mi hijo, que era el hijo más humano que hubo. El hombre que quería que Colômbia estuviera en paz, pero no lo dejaron. Pablo Escobar morreu no dia 2 de dezembro de 1993. E quando seu corpo ficou caído sobre o telhado de uma casa simples em Medellín, muita gente achou que a história tinha acabado ali. O maior narcotraficante da Colômbia estava morto. O cartel de Medellín estava quebrado. Seus inimigos tinham vencido. O Estado finalmente podia dizer que havia derrubado o homem que, durante anos, parecia rico demais para cair, poderoso demais para ser preso e perigoso demais para morrer como qualquer outro. Só que havia uma parte da história que não terminou naquele telhado, porque Pablo Escobar não deixou apenas dinheiro escondido, inimigos espalhados e um país traumatizado. Ele deixou uma esposa, 2 filhos e um sobrenome que para o mundo inteiro valia quase como uma sentença. E é aí que começa a pergunta que intriga até hoje. O que aconteceu com os herdeiros de Escobar? Eles ficaram com os bilhões? Continuaram vivendo como uma família poderosa? Ou se tornaram prisioneiros do império que o próprio Pablo construiu? Durante anos, a imagem mais repetida sobre Escobar foi a do homem que tinha tudo. Dinheiro em montanhas, casas, fazendas, aviões, seguranças, rotas, políticos comprados e uma fortuna tão absurda que parecia impossível desaparecer. Só que, quando se fala dos filhos dele, a história é muito menos parecida com luxo e muito mais parecida com fuga, porque ser filho de Pablo Escobar não era apenas nascer dentro de uma família rica, era nascer dentro de uma guerra. Juan Pablo Escobar, o filho mais velho, tinha apenas 16 anos quando o pai morreu. Que me tocó vivir para dejar un mensaje claro, inequívoco, contundente, para invitar a la no repetición de la historia de mi padre, que creo que fue un hombre que nos mostró a todos el camino que no hay que recorrer. Manuela, a caçula, ainda era uma criança. Para qualquer outra família, a morte do pai já seria um trauma suficiente. Mas para eles, a morte de Pablo não significou paz, significou exposição total. De repente, aqueles que eram protegidos pelo homem mais temido da Colômbia passaram a ser vistos como alvo, troféu, ameaça e dívida ao mesmo tempo. Se antes a família vivia cercada por seguranças, agora vivia cercada por medo. A primeira grande missão era sobreviver. Não enriquecer, não preservar mansões, não manter status. Sobreviver. A viúva, Maria Victoria Henao, precisava tirar os filhos da Colômbia. Só que sair do país carregando o sobrenome Escobar era como atravessar uma fronteira com uma placa escrita: perigo. Muitos países não queriam receber aquela família. Não queriam o problema diplomático, não queriam o risco, não queriam a sombra do narcotráfico dentro de casa. E assim começou uma espécie de exílio sem glamour, uma fuga com medo, passaporte e portas fechadas. Por um tempo, eles tentaram desaparecer, não como celebridades se escondendo de fotógrafos, mas como pessoas tentando apagar a própria identidade para não morrer. O nome Escobar, que antes era sinônimo de poder, virou uma marca perigosa demais para carregar. Juan Pablo deixou de ser Juan Pablo Escobar e passou a se chamar Sebastián Marroquín. Maria Victoria passou a viver como Maria Isabel Santos. Manuela também adotou outra identidade e se afastou quase completamente da vida pública. Era como se a família tivesse entendido uma coisa cruel. Para continuar viva, precisava deixar de ser a família Escobar. Depois de tantas tentativas, a família acabou se estabelecendo na Argentina. Só que a Argentina não foi um final feliz imediato. Foi apenas um lugar onde eles poderiam respirar por alguns minutos, sem sentir que cada esquina podia virar uma emboscada. Lá, Sebastián tentou estudar, trabalhar, construir uma vida comum. Formou-se em arquitetura e design. Tentou ser uma pessoa pelo próprio esforço e pela própria profissão. Só que existe uma diferença enorme entre mudar o nome no documento e mudar o nome na cabeça do mundo. Porque mais cedo ou mais tarde, a verdade aparece.
E quando descobriram que Sebastián Marroquín era Juan Pablo Escobar, tudo voltou. O passado entrou pela porta novamente. O meu próprio pai. No último ano da vida dele, nós ficamos juntos e escondidos. 24 horas sem ter o que fazer a não ser conversar. A imprensa, os olhares, as perguntas, a desconfiança. É como se o filho pudesse sair de Medellín, pudesse trocar de país, pudesse trocar de nome, mas não pudesse sair completamente da história do pai. E essa talvez seja a prisão mais difícil de explicar. Não tem grade, não tem uniforme, não tem cela, mas acompanha a pessoa em todo lugar. Então, quando alguém pergunta se os herdeiros de Escobar ficaram bilionários, a resposta mais honesta é: não existe prova séria de que eles vivam hoje como bilionários escondidos. A fantasia é tentadora. É fácil imaginar cofres secretos, contas em paraísos fiscais, sacos de dinheiro enterrados, imóveis esperando para serem recuperados. Só que a vida pública conhecida da família aponta para outra direção. O dinheiro de Pablo foi confiscado, disputado, perdido, roubado, tomado por inimigos ou simplesmente desapareceu no caos da guerra. E, mesmo que algum valor tenha passado pelas mãos da família, isso não transformou seus filhos em donos tranquilos de uma fortuna limpa e segura. Na prática, a herança mais visível que Pablo Escobar deixou não foi uma fortuna. Foi um fardo, foi o medo, foi o exílio, foi a necessidade de explicar por décadas crimes que eles não cometeram, mas dos quais nunca conseguiram se separar completamente. E é justamente por isso que a pergunta do título é tão forte: bilionários ou prisioneiros? Porque, no imaginário popular, eles deveriam estar vivendo cercados de luxo. Mas, na vida real, parecem ter passado anos tentando escapar de uma riqueza contaminada de sangue. Sebastián Marroquín foi o único dos filhos que decidiu aparecer. Mi papá no es un caso de éxito. Mi papá es un caso de un enorme talento desperdiciado en la criminalidad. Estamos ante el mayor narcotraficante del mundo. Em vez de desaparecer para sempre, ele escolheu falar. Mas não falou como herdeiro orgulhoso de um império. Falou como alguém tentando desmontar a lenda do próprio pai. Em documentários, livros, entrevistas e palestras, Sebastián passou a contar como era crescer sendo filho de Pablo Escobar. ¿Cómo es ser criados por sicarios? Mira, para mí fue un drama personal atreverme a contar esta historia. Durante años me dediqué a escribir sobre mi padre, a hacer documentales, y él era el personaje central de mis historias, de mi vida, de la información que recopilaba, hasta que en el ejercicio de la vida, después de hacer el documental Pecados de mi padre, me hice muy amigo del guionista y editor, que es Pablo Farina, y claro, entre amigos já le conté. E a versão dele é desconfortável, porque não combina com a romantização que muita gente faz do narcotráfico. Ele descreve uma infância dividida entre carinho e terror. De um lado, havia o pai que brincava, protegia e demonstrava amor dentro de casa. Do outro, havia o homem responsável por mortes, atentados e destruição. E esse conflito é o que torna a história ainda mais pesada. Porque para o mundo, Pablo era um monstro. Para o filho, ele também era pai. E viver com essas duas imagens ao mesmo tempo é uma espécie de condenação emocional. Depois de adulto, Sebastián tentou transformar essa memória em alerta. Ele escreveu sobre o pai, participou do documentário Pecados de Meu Pai, pediu perdão a familiares de vítimas importantes de Escobar e passou a fazer palestras sobre violência, narcotráfico e reconciliação. Era el hombre más rico del mundo, entre comillas, según algunas revistas, y yo iba y lo visitaba y veía al hombre más pobre del mundo porque sí, pues estaba lleno de plata, pero vivía en una casa con piso de tierra, llena de goteras, sin ventanas, con frío o con calor o sin refrigerador. Este es el hombre más millonario, o sea, ¿cuál es el sentido de ser millonario? Yo creo que, y sinceramente te lo digo, yo me siento mucho más rico que antes, que teníamos toda esa fortuna. Yo hoy no tengo nada de ese dinero, pero tengo la libertad de andar por la calle. Esse movimento não agradou todo mundo. Para alguns, ele tenta reparar algo impossível.
Para outros, explora comercialmente o nome do pai. E talvez as duas percepções convivam na mesma história, porque quando alguém nasce dentro de um legado tão tóxico, até tentar fazer o certo pode parecer suspeito. Mas existe um ponto central. Sebastián não seguiu o caminho do pai. Ele não virou chefe de cartel. Não tentou reconstruir o império de Medellín. Ao contrário, construiu sua imagem pública tentando dizer que a vida criminosa não termina em glória, termina em morte, exílio e famílias destruídas. E isso é forte porque vem justamente de alguém que viu o mito por dentro. Ele não fala de Pablo Escobar como personagem de série. Ele fala como filho de alguém que destruiu muita gente e também destruiu a própria casa. Já Manuela Escobar seguiu o caminho oposto. Se Sebastián virou a voz pública da família, Manuela virou silêncio. E talvez esse silêncio seja a parte mais triste de toda a história, porque ela era pequena quando tudo aconteceu. Cresceu em meio à adoração do pai, ao medo da perseguição, à morte violenta dele e à fuga da família. Depois disso, praticamente desapareceu da vida pública. Pouco se sabe com segurança sobre onde está, o que faz, como vive ou qual nome usa. E nesse caso, a falta de informação não é um vazio a ser preenchido com boato. É parte da própria história. E a esposa de Pablo também ficou presa nessa sombra. Maria Victória, hoje conhecida como Maria Isabel Santos, teve que mudar de nome, mudar de país, criar os filhos longe de tudo, enfrentar suspeitas e julgamentos públicos. Depois de anos de silêncio, também contou sua versão em livro. E o próprio título da memória dela carrega uma ideia forte: vida e cárcere. Como se viver ao lado de Pablo Escobar tivesse sido, ao mesmo tempo, casamento, medo, dependência, sobrevivência e prisão. Llamada que ella le dicen, Pablo murió. ¿Sintió alivio? ¿Sintió dolor? ¿Lloró? Yo estuve hablando con Pablo 2 o 3 minutos antes de su muerte, donde él ahí cierra con su frase final, su vida, donde me dice: tranquilita mi amor, que yo lo que estoy haciendo es por ustedes. A ustedes nada les va a pasar, ya pasamos lo más difícil y vamos a empezar a vivir una vida nueva. Em 2018, a viúva e o filho voltaram às manchetes na Argentina por acusações de lavagem de dinheiro. A notícia reacendeu exatamente aquilo de que eles tentavam fugir: a suspeita de que, por trás da nova vida, ainda havia sombra do velho império. Mesmo décadas depois da morte de Pablo, o sobrenome ainda tinha força para transformar qualquer acusação em espetáculo mundial. A família podia dizer que queria seguir em frente, mas o passado continuava batendo na porta. O mais curioso é que Pablo Escobar, enquanto vivo, tentou controlar tudo: políticos, rotas, prisões, inimigos, aliados e até a imagem pública, mas não conseguiu controlar o que aconteceria com sua própria família depois dele. Ele podia desafiar o Estado, podia movimentar milhões, podia comprar silêncio, mas não pôde impedir que seus filhos passassem a vida fugindo do nome que ele tornou famoso. Essa talvez seja a derrota mais profunda de Escobar. Não foi apenas morrer no telhado, foi deixar os filhos presos àquilo que ele chamava de poder. Manuela, ao contrário, parece ter entendido que a única forma de vencer essa lógica era sair dela. Não dar entrevista, não alimentar curiosidade, não disputar narrativa, não permitir que transformem sua vida em mais um produto. E talvez essa seja a resposta mais dura de todas, porque para algumas pessoas, recomeçar significa falar. Para outras, recomeçar significa desaparecer. Então, afinal, como vivem hoje os herdeiros de Escobar? Eles vivem entre duas forças. De um lado, a curiosidade eterna do mundo, que quer saber onde está o dinheiro, onde estão os filhos, o que sobrou do império, qual segredo ainda não foi contado. Do outro, a tentativa de construir alguma normalidade depois de uma infância que nunca foi normal. Não são os príncipes de um cartel sentados sobre bilhões, mas também não são pessoas comuns, porque ninguém com esse passado consegue ser comum por completo. A melhor resposta talvez seja a mais incômoda. Os herdeiros de Pablo Escobar não parecem bilionários vivendo uma vitória silenciosa.
parecem sobreviventes de uma herança venenosa, sobreviventes de um nome que deu poder ao pai e tirou liberdade dos filhos, sobreviventes de uma fortuna que, em vez de garantir futuro, colocou todos eles em fuga, sobreviventes de uma história que o mundo insiste em consumir como entretenimento, mas que para eles foi infância, medo, perda e exílio. No fim, Pablo Escobar deixou duas heranças. A primeira foi o mito, o dinheiro, o crime, o poder, a queda, o telhado, as séries, os livros, as manchetes. A segunda foi mais silenciosa e muito mais pesada. Filhos tentando existir sem serem esmagados pelo pai. Uma esposa tentando recontar a própria vida sem ser reduzida ao marido. Uma família inteira tentando provar que não é apenas extensão de um criminoso morto há mais de 30 anos. Então, bilionários ou prisioneiros? Talvez a resposta seja não bilionários como a lenda sugere, e não prisioneiros de uma cela comum, prisioneiros de um nome, de um passado, de uma curiosidade mundial que nunca acaba, e de uma pergunta que continuará perseguindo a família por muito tempo. Quanto custa ser herdeiro de um homem que teve tudo, menos a capacidade de deixar paz para os próprios filhos?